Parte 5. Capítulo 22. Introdução à Grande Perfeição. Os ensinamentos da Grande Perfeição ou Dzogchen, o mais veloz e mais profundo dentre os caminhos budistas, são, por tradição, secretos. Eles não são revelados livremente porque, como o leite da leoa das neves, precisam ser guardados em um recipiente especial. Tradicionalmente, a Grande Perfeição era apresentada somente a pessoas do mais elevado calibre, aqueles quase despertos. Esses seres, porém, são muito raros. A maioria de nós precisa de uma abordagem gradual, que vá ascendendo pelos ensinamentos, pois, embora possamos ter sorte suficiente para ganhar acesso a esses ensinamentos, não possuímos as qualidades nem a aptidão para despertar sem esforço para a natureza da mente. A fim de que o fruto, o estado da grande perfeição, torne-se evidente por meio da prática, é necessário percorrer um caminho completo, sem erros, progredindo passo a passo. Se você fosse montar um carro, seria extremamente cuidadoso para que cada parafuso fosse colocado da forma correta, para que cada conexão elétrica fosse perfeita, pois, caso contrário, o carro não iria funcionar. Do mesmo modo, você deve ter muito cuidado ao desenvolver seu veículo espiritual. Isso porque a mera exposição a esses ensinamentos não garante a iluminação. Se a mente do aluno não estiver preparada, a transformação decorrente da transmissão autêntica de um mestre de Dzogchen não ocorrerá. Assim como uma semente precisa de determinadas condições para germinar e dar frutos, é necessário que criemos condições favoráveis à total assimilação dos ensinamentos da Grande Perfeição. Para isso, utilizamos os métodos chamados práticas preliminares ou Nondro, que nos transformam em receptores mais puros. Só assim os ensinamentos da Grande Perfeição produzirão o impacto desejado. Os requisitos para se receber os ensinamentos da Grande Perfeição são a conclusão das preliminares e a iniciação. As práticas preliminares são como um fole que sopra as chamas do fogo, fazendo com que ele cresça. Elas não são práticas para principiantes, que fazemos apenas quando ingressamos no caminho espiritual, são como as letras do abecedário, que incorporamos em cada aspecto da nossa educação. As preliminares nos conectam com o Dharma, tal como os nossos obscurecimentos nos conectam com o Sansara, elas purificam esses obscurecimentos e incrementam nossa compreensão ao longo de todo o caminho. Elas incorporam todos os métodos de que precisamos para revelar a verdadeira natureza da mente. Iniciamos as práticas preliminares com os 4 pensamentos. As pessoas muitas vezes pensam, eu já ouvi os 4 pensamentos. Mas, nesse caso, elas deixaram que eles se transformassem em algo mecânico, elas não incorporaram o seu significado. Essas contemplações são essenciais à grande perfeição, porque cortam o apego ao Sansara e geram entusiasmo pela prática. Em primeiro lugar, contemplamos as condições preciosas de que desfrutamos. Elas incluem os métodos espirituais sagrados que estão ao nosso dispor e o professor de quem os recebemos, bem como nosso corpo humano com sua capacidade inigualável para a realização espiritual. Reconhecemos que essa oportunidade valiosa não vai durar. Uma vez que a impermanência se interponha, provocando a perda desta vida, nosso karma não desaparecerá. Se ele nos conduzirá em direção à liberação ou a mais sofrimento sansárico é algo que depende da nossa prática. Assumimos, em seguida, o compromisso de tirar pleno proveito desta oportunidade e rezamos para que alcancemos esse objetivo. Em seguida abandonamos todos os pensamentos e deixamos a mente repousar, o que permite que nossa compreensão conceitual seja assimilada e o que conduz a prática na direção da meditação da grande perfeição. Podemos começar dedicando 80% da prática à contemplação e 20% ao repouso da mente. Quando começamos a experimentar menos negatividade e mais entusiasmo pela meditação, sabemos que as contemplações estão permeando nossa consciência. Então podemos deixar a mente repousar 30%, 40%, 50% do tempo ou mais. Preparamo-nos, ainda mais, por meio das práticas preliminares extraordinárias. Tomamos refúgio no Mestre, nos lamas da linhagem da rara e preciosa grande perfeição, reiterando o compromisso de Bodhisattva de seguirmos os passos deles por esse caminho extremamente curto,
para que todos os seres possam rapidamente despertar para o estado glorioso da grande perfeição. Além disso, purificamos karma, acumulamos mérito, fortalecemos nossas qualidades positivas e nos apoiamos, com fé e devoção, no Mestre e nos ensinamentos perfeitos a fim de aprofundar a nossa sabedoria. Segundo minha experiência, há uma grande diferença, em termos da receptividade aos ensinamentos de Dzogchen, entre uma pessoa que concluiu as práticas preliminares e uma que não. Há também diferença entre alguém que empreendeu essas práticas com diligência, motivação pura e concentração e alguém que não buscou concentração, que simplesmente contou repetições de mantra com uma mente dispersa. Na minha região do Tibete, vivia um lama cuja meditação parecia muito boa. Ele havia se saído bem em todas as diferentes etapas da prática, mas quando chegou a vez da grande perfeição, simplesmente não conseguia entender os ensinamentos. Ele se deparava com uma parede em sua meditação. Diante disso, seu professor disse-lhe para recitar o mantra de 100 sílabas de Vajrasattva 10 milhões de vezes. Ele entrou em retiro e praticou dia e noite, por 9 anos. Quando saiu, a compreensão brotou de seu interior sem esforço. Qual é o significado do termo grande perfeição ou grande completude, como Dzogchen é, às vezes, traduzido? O que é que chamamos de perfeito, completo? A verdadeira natureza da mente é pureza original, completa em si mesma, não precisa de acréscimos. Quando tentamos olhar para a mente, não conseguimos encontrar nada. Tanto uma pessoa que não tenha visão como um ser iluminado não encontrará nada. Não obstante, tudo o que se manifesta é o exibir da mente, de nenhum modo separado da mente, do mesmo modo que as ondas não são separadas do mar. Dentro da natureza da mente, Sansara e Nirvana estão completos. A própria iluminação não está além dessa natureza. Esse estado completo que inclui todo o Sansara, o Nirvana, a própria iluminação é o âmbito da grande perfeição. O Shen, de Dzogchen, significa grande, no sentido de que todos os seres de todos os bilhões de universos possuem essa pureza original, completa. Se a verdadeira natureza da mente é completa ou perfeita, por que sofremos? Seguimos o caminho da grande perfeição porque não enxergamos a nossa perfeição. Como o calor derrete o gelo, a prática dissolve as aparências sólidas da realidade que obscurecem a nossa natureza essencial, tornando completamente óbvias as verdadeiras qualidades da mente. Portanto, a base da grande perfeição é essa grande completude. O caminho é o processo de remoção daquilo que obscurece a natureza fundamental da mente. E o fruto é a realização plena dessa natureza fundamental, inteiramente revelada. Na abordagem da grande perfeição, visto que o caminho é forjado a partir da própria sabedoria, precisamos diferenciá-la da mente comum. Nossa sabedoria intrínseca no momento presente, livre de recordações, de pensamentos comuns, de artifícios ou de fabricações, é em si Dharmakaya, a intenção iluminada da pureza original. Ela nos é apresentada diretamente, na experiência imediata da nossa verdadeira natureza, como sabedoria primordial auto-ocorrente ou, simplesmente, sabedoria. Além dos 3 tempos, passado, presente e futuro, chegamos a uma decisão no momento exato dessa experiência. Surgindo por si só e liberando-se por si só, como ondas que se dissolvem no mar, as recordações e pensamentos dissolvem-se na base do ser, sem deixar vestígio. Ganhamos confiança interior diante da experiência imediata dessa liberação. Quando estamos imersos nesse estado imutável, o modo como apreciamos e desfrutamos da realidade fenomênica eleva a nossa realização, um processo que chamamos de conduta. Esse e os demais aspectos desse método devem ser ouvidos em maior detalhe, diretamente de um lama qualificado. Precisamos combinar a visão mais elevada com uma ação impecável. Dessa maneira a nossa prática se torna infalível. Podemos falar sobre a natureza búdica e a vacuidade, mas, se estas não tiverem sido consumadas, palavras somente não produzirão transformação. Precisamos ser muito honestos quanto à nossa capacidade. Uma raposa não deve pensar que pode pular a mesma distância que um leão, ainda que ela possa enxergar o alvo. Se não tivermos compreensão profunda da verdadeira natureza da realidade, precisamos ser extremamente cuidadosos com nossas ações.
Não podemos descartar nossa experiência relativa pensando que ela não importa, já que tudo é vazio. Precisamos ficar atentos a ela até que alcancemos a iluminação. Como praticantes, somos muito jovens, como crianças no jardim da infância. Não devemos beber veneno, quer a natureza desse veneno seja vazia ou não. Podemos ser estudantes da grande perfeição, mas, se a compreensão for incompleta, se nossos pensamentos, fala e ações forem negativos, ainda estaremos criando karma negativo, a grande perfeição não irá nos liberar. Apenas ficaremos mais profundamente enredados no samsara. Até que venhamos a alcançar uma realização estável, tudo o que fazemos, pensamos ou dizemos conta. O grande mestre Padmasambhava disse, em minha tradição, a visão do praticante é tão elevada quanto o céu, e as suas ações, tão refinadas quanto farinha de cevada. Agir com muito cuidado, meditar e manter a visão trazem maturidade para a prática e aceleram o progresso no caminho. Shantideva disse que, se conhecemos diretamente a verdadeira natureza da mente e mantemos esse conhecimento, todas as experiências duais são conquistadas, e todos os venenos da mente são purificados. Se a sua prática for ótima, você notará mudanças dia após dia. Se a sua prática não apresentar esse grau de eficácia, as mudanças aparecerão a cada semana, a cada mês ou a cada ano. Se não ocorrer nenhuma mudança, mesmo após anos de meditação, o erro estará na qualidade da sua prática. Você não pode culpar o Dharma. Hoje em dia, embora muitas pessoas falem sobre a grande perfeição, poucos alcançam o nível de realização dos praticantes do passado. É menor o número de praticantes que conseguem o corpo de arco-íris, a dissolução dos elementos do corpo em luz, quando a iluminação é alcançada. As pessoas dizem estar praticando a grande perfeição e, no entanto, sequer alcançaram as metas básicas de reduzir a raiva, o apego e a ignorância. O problema não está nos ensinamentos. Nem houve qualquer ruptura na linhagem mente a mente. O fato é que os praticantes não são diligentes. Uma pessoa não pode simplesmente escolher um ensinamento, praticá-lo na medida em que desejar e ignorar o resto. Não é assim. É essencial persistir com diligência desde a base inicial até a conclusão. Podemos receber grandes ensinamentos e métodos, mas, se não fizermos uso deles, seremos como alguém juntando dinheiro que não irá transpor o umbral da morte e estaremos apenas desperdiçando tempo. Se praticarmos a grande perfeição com diligência, poderemos atingir a iluminação em 7 anos, ou, com maior diligência, pureza e receptividade, em 3 anos, ou mesmo em apenas 1. Sem essas qualidades, podemos ficar em retiro por 16 ou 32 anos, com a mente correndo de um lado para outro, sem nada alcançar. A casa em que fizermos o nosso retiro parecerá apenas uma prisão. Ou podemos praticar em meio às atividades do mundo, direcionando a mente para o Dharma e repousando na sabedoria a cada momento do dia, e alcançar a iluminação nesta própria vida. Embora ciente de que são ilusórias, o Bodhisattva se propõe a fazer meditações que demandam esforço e a praticar atividades benéficas, visando a ajudar aqueles que vivem aprisionados por acreditarem na aparente solidez de sua realidade. Isso leva ao fruto do caminho, a revelação integral da nossa natureza fundamental, a grande perfeição, que tudo abarca. Por meio da realização plena da visão, da meditação e da ação, as atividades positivas surgem espontaneamente. Pergunta: tive algumas experiências em meditação que me fizeram pensar que talvez eu já tenha visto a natureza da mente. Se for assim, ainda é necessário fazer as práticas preliminares para receber os ensinamentos da grande perfeição? Resposta: ter um vislumbre de sua verdadeira natureza é apenas um primeiro passo, essa experiência tem que ser estabilizada. Podemos ter uma ideia de que existe algo maravilhoso em cima de uma escada e podemos ter visto aquilo de relance, mas, se nunca subirmos a escada, não saberemos como chegar ao topo e ali permanecer. Se pensarmos que já conhecemos o que ali está, talvez nunca nos incomodemos em subir. É importante que pratiquemos os métodos que possam dar surgimento à realização das qualidades resplandecentes de nossa verdadeira natureza. Existem poucos seres afortunados, com karma extraordinário, que saltam diretamente para o último andar,
mas quase todos nós precisamos subir a escada degrau por degrau. É fácil falar sobre a natureza da mente, mas experimentá-la diretamente não é fácil. A compreensão intelectual não leva à realização. No início é difícil até mesmo reconhecer a sabedoria. Uma vez que tenhamos removido algumas camadas de obscurecimentos, podemos saboreá-la, mas ainda não somos capazes de estabilizar nosso reconhecimento. Podemos acreditar que o corpo, a fala e a mente são vacuidade, mas, quando alguém nos diz algo desagradável, o que aflora é a raiva, não a sabedoria. As práticas preliminares proporcionam um método seguro de purificar os padrões habituais, que nos iludem e nos impedem de reconhecer nossa verdadeira natureza. Sem ter feito as preliminares, o aluno pode ouvir os ensinamentos da grande perfeição, mas não apreende, é como uma semente que não pode germinar em um solo seco. Não haverá uma transformação profunda, portanto o aluno pode perder a fé no Dharma e o entusiasmo pela prática, pensando que o que recebeu não era grande coisa. Certa vez, um aluno me disse que tinha completado as preliminares, portanto dei-lhe permissão para participar de um retiro da grande perfeição. A maioria dos alunos no retiro experimentou o sabor genuíno da grande perfeição. Apesar desse aluno ter alegado que conhecia toda sorte de coisas, pareceu-me que ele não havia recebido nada dos ensinamentos. Disse-lhe que duvidava que tivesse feito as preliminares. Ele insistiu que sim, mas, 2 anos depois, me confessou que havia mentido e fez um compromisso de completar as práticas antes de participar de outro retiro da grande perfeição. Uma experiência genuína da natureza da mente é sutil e delicada, um esforço comum não o levará a ela, nem ideias irão captá-la. Frequentemente é dito que é fácil demais para acreditar. Tendemos a pensar que é algo mais dramático do que realmente é. Com a preparação apropriada, por meio das práticas preliminares, um aluno que tenha sido apresentado aos ensinamentos elevados e tenha tido a experiência irá, definitivamente, progredir no caminho. Tudo dependerá da diligência e da habilidade do aluno. Pergunta: como pode a prática com esforço nos preparar para a prática sem esforço da grande perfeição? Resposta: precisamos começar de onde estamos. Temos conceitos, então usamos conceitos para cortar conceitos. Temos esperança e medo, então os usamos para nos levar além da esperança e do medo. O medo da doença e a esperança da cura nos inspiram a tomar medicamentos. De forma semelhante, o medo do sofrimento e a esperança da felicidade nos inspiram a nos dedicar à prática com esforço, que purificará os hábitos comuns. Isso nos levará à prática sem esforço da grande perfeição, o descansar na verdadeira natureza da mente, livres do medo e da esperança. Assim como curvamos um pedaço de madeira empenada na direção oposta para endireitá-la, curvamos a mente na direção oposta à sua delusão habitual para que possamos realizar o estado natural. Usamos a prática com esforço para refinar os hábitos duais da mente comum. No início, a mente continua mergulhada nesse dualismo, assim sendo, somente uma abordagem com esforço funcionará. No entanto, também precisamos relaxar sem esforço em um estado no qual a delusão, os hábitos e os obscurecimentos sejam velozmente liberados em sua própria base. No começo, esses momentos de descansar genuinamente na sabedoria são poucos e espaçados. Por isso alternamos habilmente entre a contemplação com esforço e o descanso sem esforço, prática dos estágios do desenvolvimento e da consumação para cortar nosso apego a ambos e alcançar um equilíbrio em que possamos consumar a verdadeira natureza da mente.